Programa Paulo Berengues. Tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando, como em todas as semanas, para falar sobre as coisas da política. E no programa de hoje, a gente vai ter duas entrevistas. Uma com dois convidados, que vai abrir esse programa. E eu já começo apresentando esses convidados. Estamos recebendo aqui o ex-senador Demóstenes Torres, que hoje é procurador licenciado no Ministério Público do Estado de Goiás e que dias atrás ganhou liberdade, digamos assim, total por parte do STF, na Justiça, para poder trabalhar essa pré-candidatura dele neste momento. Tudo bem com o senhor? Muito obrigado por ter vindo. Boa noite. Boa noite, Paulo. Prazer estar aqui, falar com você e todos aqueles que nos assistem. É um prazer recebê-lo. E nós estamos recebendo também, junto com o senhor, um prefeito que faz parte desse grupo de outros prefeitos que também manifestaram apoio à sua pré-candidatura nesse momento. Estou falando do prefeito de Hidrolândia, o Paulo Sérgio de Rezende, que é do PSDB. Tudo bem, prefeito? Boa noite. Tudo bem você, Paulo, meu xará, uma satisfação poder estar aqui participando desse programa. Um abraço a você, telespectador. É verdade, xará completo, né? Paulo Sérgio. Paulo Sérgio. Os nomes compostos que existiam antigamente, não é isso? Era a tradição. Muito bem, a gente vai para o intervalo e já volta. Daqui a pouco a entrevista com esses dois convidados e logo a seguir a entrevista com Daniel Vilela. Fique ligado. Delícias Padaria Delivery. Encomendas R$ 39,95-1010 e o WhatsApp 8294-1010. O governo de Goiás destinou para Trindade R$ 5 milhões para recapeamento asfáltico por meio do programa Goiás na Frente. Ao total, serão beneficiados 36 bairros. A Prefeitura Municipal adquiriu, com recursos próprios, uma usina móvel de recapeamento, garantindo assim que o benefício chegue em todas as regiões de Trindade. Prefeitura Municipal de Trindade. Administração 2017 a 2020. A Blind Lux traduz o sonho de morar bem em cada detalhe das persianas e cortinas que fabrica. Do rústico ao refinado, do básico ao sofisticado. A Blind Lux dá asas à sua imaginação para que você possa imprimir seu estilo em cada canto da sua casa ou escritório. Blind Lux, cores, formas e texturas únicas, criando uma atmosfera perfeita para os melhores momentos da sua vida. A VPM é franqueada exclusiva da Blindex em Goiás. No Brasil e no mundo, Blindex é sinônimo de beleza, conforto, praticidade e segurança em vidros temperados. Toda a fabricação segue os rigorosos padrões e o controle de qualidade exigidos pela Blindex mundialmente. Um processo exclusivo e totalmente automatizado que garantiu à VPM a conquista da ISO 9001. Exija o selo vermelho e a marca de um legítimo Blindex cravados no seu vidro. Você merece. Delícias Padaria Delivery. Encomendas R$ 39,95-1010 e o WhatsApp 8294-1010. Muito bem, estamos voltando e o programa de hoje receber o ex-senador Demóstenes Torres, ele que é procurador licenciado no Ministério Público do Estado de Goiás e está como pré-candidato nesse momento pelo PTB, tentando a volta dele ao Senado. Também está aqui o prefeito de Hidrolândia, Paulo Sérgio Rezende, que é do PSDB e é também presidente da Associação Goiana dos Municípios. Eu gostaria de começar pelo senhor, até pelo fato de termos aqui presente um prefeito, mas eu tenho observado que o senhor tem andado muito nos últimos tempos, nos últimos dias, principalmente a partir do momento que o senhor se viu livre daquelas pendências jurídicas, e o senhor tem conquistado o apoio de vários prefeitos. De Trindade, por exemplo, o senhor esteve com o Jânio Darro, que é do PSDB, o senhor esteve também em outras cidades buscando esses apoios. Divino Lemes também, de Senador Canedo. Como é que o senhor está conduzindo esse trabalho que o senhor está fazendo, inclusive colando na agenda do governador José Eliton? O senhor veio para uma etapa, digamos assim, mais agressiva, no bom sentido? Olha, o que acontece, Paulo, é que eu fiquei fora
do processo político por muito tempo. Só voltei quando me filiei ao PTB em 2017, em julho do ano passado. E por estar no Ministério Público, eu quis respeitar e não ter qualquer atividade, mesmo podendo estar afiliado. E agora, com o Supremo me dando o direito de candidatar, eu me desincompatibilizei do Ministério Público no dia 6 de abril e estou recuperando o tempo perdido. Então, estou visitando os prefeitos, os deputados estaduais, os deputados federais, né? Os presidentes de partido, também já recebi o apoio do PV, do Partido Verde, e andando naturalmente com o governador Zé Hélio, porque faço parte da base, gosto dele, acredito na vitória dele, é uma maneira também de eu voltar a me relacionar com diversos atores políticos da base aliada. E é natural que essa movimentação do senhor agrade a alguns e desagrade a outros. O senhor saberia dizer qual é o humor nesse momento da senadora Lúcia Vânia? Não, absolutamente. A Lúcia é muito comedida, sensata e essas coisas acontecem. Tem uma vaga só porque ninguém imagina retirar o Marconi Perillo da disputa. Então essa vaga é dele. E tem uma outra vaga. Lúcia Vânia tem um serviço belíssimo prestado ao Estado. E eu acredito que tenho também. Então, eu creio que até agosto nós vamos decidir quem esse eleitor interno, quem é que ele vai optar por ser o candidato a senador. A Lúcia Vânia é tida como uma senadora municipalista. Ela trabalha muito próxima dos municípios, dos prefeitos. E eu vejo exatamente isso que eu acabei de dizer no senhor. O senhor tem também buscado os prefeitos. E isso, de alguma forma, desestabiliza, digamos assim, a base dela? Olha, quando eu fui senador, durante todo o período, eu consegui recurso para 246 municípios. Muitos dos prefeitos que agora estão comigo, eu não cheguei a trabalhar juntos, mas eles receberam ainda aquelas emendas que eu apresentei. Então eles sabem que eu também atuo nessa área do municipalismo e não deixo prefeito na chapada. Então muitos vêm comigo na esperança de que eu possa ajudá-los ainda de uma forma mais contundente. São duas cadeiras, aliás, né, para a vaga de senador. E são pelo menos 3 pretendentes, o senhor, Lúcia Vânia e Marconi, além de Vilmar Rocha, além de repente, alguém mais que possa aparecer. 2 cadeiras não serão suficientes, alguém não vai ter onde se sentar. Como é que vai ser no caso do senhor, se o senhor não tiver onde se sentar? Respeito a decisão e vou apoiar quem foi escolhido. Vou apoiar Marconi, vou apoiar Lúcia Vânia, vou apoiar Zé Hélio, do mesmo jeito. Acho que essa disputa ela tem que ser absolutamente democrática. Ninguém pode se sujeitar a uma disputa e depois perder e ficar magoado igual menino, né? Mas o senhor não ficaria sabendo que, como o senhor próprio disse, o senhor quer voltar pelas portas da frente do Senado e vai deixar escapar essa oportunidade? Eu acredito que vou disputar, mas se não for o caso, se a base optar pela senadora Lúcia Vânia ou pelo Vilmar Rocha, ou agora mais recentemente aparece o nome da Luana Baldi, né? Então, qualquer que seja esse nome, se for o meu, serei o candidato com o maior prazer. E se for o outro escolhido, eu também apoiarei, não tão feliz quanto se fosse eu mesmo o candidato, mas respeito a decisão e vou ajudar quem for o escolhido. Aí o senhor aguardaria mais 4 anos para tentar voltar? Aguardo, sem problema. O senhor é jovem, né? 57 anos. Dá para esperar? Tá bom. Dá para esperar. Eu quero conversar com Paulo Sérgio de Rezende, que é prefeito de Hidrolândia, e era o PSDB. E o senhor declarou apoio, é um apoio pessoal, para deixar bem claro, é um apoio pessoal, é um apoio que o senhor faz em nome da Associação Goiana de Municípios, a candidatura de Demóstenes. Não, Paulo, o apoio meu é pessoal, eu não posso usar a entidade para apoiar candidato nenhum, eu faço a diferença do prefeito Paulinho de Hidrolândia e o prefeito Paulinho, presidente da GM. Aqui eu falo como prefeito de Hidrolândia. O senador Demóstenes é uma pessoa que desde a minha primeira candidatura em 2008, ele esteve junto comigo em Hidrolândia, trabalhando junto comigo a minha candidatura. Nós nunca perdemos a amizade, eu sempre tive muito respeito em relação ao Demóstenes. Inclusive, Demóstenes, para te dizer aqui, lá tem uma emenda em Hidrolândia que nós vamos inaugurar dentro de mais ou menos um mês, uma grande obra, que é a emenda do senhor, no valor de R$800 mil, que nós resgatamos a emenda e a obra está concluída, praticamente pronta para ser entregue. Que obra então, é essa? É a obra que é uma obra da Casa do Idoso.
É um recurso da época ainda do senador Demóstenes Torres. Que é uma preocupação sua, né? Eu fui relator do Estatuto do Idoso. É verdade. Então, assim, tem tudo a ver, né? O Demóstenes, como o senhor disse muito bem, ele está buscando o espaço dele novamente. Todas as pessoas que almejam algo na vida, eles precisam buscar os seus ideais. Eu acho muito sensato o que o Demóstenes disse aqui, o respeito que ele tem pela senadora Lucevânia, pelo Marconi. Lógico que ele sabe que uma vaga já é do Marconi. A segunda vaga ele está disputando, trabalhando. Será? Eu acredito que sim, pelo trabalho do ex-governador, por tudo que o governador... Não, eu digo, será que ele vai realmente pretender disputar mais uma vez o Senado? Eu acredito que sim, Paulo, até porque ele fez muito pelo Estado de Goiás, ele trabalhou muito todos esses anos, trazendo um dinamismo muito grande para a sua gestão, e eu acredito que ele vai ser um representante aí nosso como senador novamente. O senhor já foi do DEM, já foi muito ligado a Caiado, o senhor estava ligado ultimamente ao Wilder, o senhor se afastou de Caiado, se afastou de Wilder para apoiar Demóstenes. Aí tem duas perguntas, eu faço a primeira. Por que o senhor se afastou de um e depois de outro para apoiar Demóstenes? Não, primeiro eu fui junto com o Caiado e com o Zé Hélito e com o próprio Demóstenes para a base, quando o Zé Hélito foi vice-governador. E mantive na base a primeira vez trabalhando em 2010, e criando amizade, criando vínculo, a cidade de Hidrolândia precisando muito de uma ajuda governamental. E eu tive essa sustentação no Marconi e no Zé Hélito, e nós fomos criando vínculos. Quando o Caiado rompeu, na ocasião com o governador Marconi, o Zé Hélito permaneceu lá. Como eu era prefeito, estava ali junto, e eu permaneci na base junto com o Zé Hélito. Eu não tinha motivo para romper com o governador Marconi, com a base, porque o governador Marconi sempre foi muito leal à cidade de Hidrolândia. Sim, mas foi uma opção que o senhor fez. Foi uma opção. Entre um e outro o senhor ficou com o Marconi. Eu fiquei com o Marconi. E depois agora, recentemente, o senhor estava com o Wilder. E por que o senhor também se afastou dele? Não, me afastei porque, Paulo, não tem condições de apoiar um candidato que não vai apoiar a base. Certo? Como eu tenho mais afinidade com o Demóstenes, eu escolhi o Demóstenes para apoiá-lo. Eu não tenho como eu apoiar o Wilder, gosto demais do senador Wilder, ajudou muito Hidrolândia, respeito o senador Wilder, mas ele seguiu um caminho que eu não posso seguir. Eu preciso ter uma definição da base. Qual que é a minha definição? José Hélito, senador Demóstenes e o nosso governador, ex-governador Marconi. Quer dizer, essas trocas todas foram em função do senhor manter a sua coerência de apoiar sempre a base. Sim, é lógico, é porque assim, quando você é prefeito, você tem que ter uma sustentação. E eu tive uma sustentação muito grande do governo do estado de Goiás, através do Marconi e depois do Zé Hélito. Então eu estou na base porque eu estou feliz lá, eu estou sendo bem tratado, não só eu, como a maioria dos prefeitos. Já que estamos falando de Zé Hélito, me permita aqui tentar buscar na fonte a informação correta. Muita gente diz que foi Caiado quem indicou Zé Hélito para ser vice de Marconi em 2010. Zé Hélito disse dias atrás que na verdade foi o senhor. Quem é que foi afinal? Fui eu. Em 2006, o Zé Hélito era meu advogado eleitoral, o melhor advogado eleitoral da história de Goiás. Um homem super competente, e que eu gostava de andar com ele porque nós tínhamos exatamente a mesma origem, né? Qual que é a origem? Nós vencemos na vida, nós andamos de ônibus, nós chegamos a usar o Sistema Único de Saúde e por contingências nós estudamos e passei em concurso, ele se transformou num advogado brilhante. E quando aconteceu de ter que escolher um nome, né, para ser o candidato, o hoje senador Ronaldo Caiado tinha preferência por outros nomes, mas eu insisti nesse nome, Zé Hélito, porque sabia que ele iria realizar um grande trabalho, sabia principalmente que ele tinha capacidade intelectual para jogar o Estado, né, para dirigir o Estado. Então, apoiar alguém que eu duvidava que tinha competência para isso, porque o Estado de Goiás é muito grande, nós não podemos entregar o Estado para qualquer um dirigir. Então eu fiz essa opção, insisti, teve uma reunião naquela madrugada da convenção do DEM na minha casa, com diversos participantes. Então, em relação a isso, eu posso dizer que tenho quase uma centena de testemunhas insistindo para que o nome fosse de Zé Hélito, quando ao final nós batemos o martelo e o escolhemos.
Então, o senhor afirma, então, que foi o senhor que sugeriu o nome, que indicou e brigou pelo nome. Briguei e quem definiu foi esse grupo Caiado todo. estava junto? Não, Caiado estava na casa dele esperando um resultado, porque nesse momento ele já tinha, já não estava mais querendo participar desse processo, né? Ele até esperava que o resultado fosse outro para que houvesse uma outra composição. Mas, afinal de contas, nós nos acertamos, inclusive com, então, o grupo do Marconi Perillo, depois nós viramos um grupo só, e escolhemos como vice José Hélio. Como é que o senhor tem visto esse momento político aqui em Goiás? Eu me refiro, naturalmente, primeiro, em relação à disputa ao governo do Estado. Temos aí 3 pré-candidatos que são os mais lembrados, né? Zé Eliton, temos Daniel Vilela e temos o próprio senador Ronaldo Caiado. Como é que o senhor tem visto esse ambiente? É um ambiente ainda tranquilo? Tende a ficar mais incendiado ou não? Óbvio, eleição à medida que vai se aproximando, né? Tem briga de rua, tem factoide, gente inventando uma história para tentar derrubar o seu adversário, essas coisas que a gente está acostumado a ver na política. Mas eu queria fazer uma aposta aqui. Nós estamos hoje num momento de adversidade, mas eu quero apostar que o Zé Hélio vai ganhar a eleição no primeiro turno. A diversidade, o senhor se refere a pesquisas A pesquisa. Pesquisas. Né? Digo por quê. Ganhar no primeiro turno? Vamos ganhar no primeiro turno. Zé Hélio vai ganhar no primeiro turno. E vou explicar a razão. Eu disse várias vezes que ele tinha que assumir o governo para mostrar a sua personalidade, mostrar a sua determinação, mostrar quem ele era, porque o eleitor não gosta de votar numa outra pessoa. Então, por tudo, Marconi tem a sua história. Ele talvez seja o melhor governador da história de Goiás. Eu particularmente acredito. Mas acontece que o eleitor não quer um outro mandato do Marconi Perillo, quer um novo governador. E o Zé Hélio começou a fazer isso. Mas esse novo pertence ao mesmo grupamento político de Marconi. E o que é ótimo. Por quê? Porque há uma renovação de quadros dentro do próprio grupo. Não adianta mudar com outro nome para pior. Então veio o Zé Hélio. Primeira coisa que ele fez foi usuário de transporte coletivo, de ônibus, andou de ônibus. Sabe que as mulheres são assediadas, que elas são importunadas, que há assaltantes ali dentro dos ônibus. O que ele fez? Criou um batalhão para ficar justamente nos terminais rodoviários para impedir que esses delinquentes perturbem a vida do trabalhador, do estudante, daquele que precisa. Ponto para o Zé Hélio. Mostrou que ele evoluiu, que o governo era muito bom, mas ele está conseguindo transformar o governo em ótimo. Tinha aí represado 7.000 cirurgias, né, para eletivas. Né? Tem não sei quantos exames, quantas consultas. A obrigação era do governo do município de Goiânia. Mas ele não quis saber disso. Ele quis saber de resolver o problema. Criou aí uma espécie de corujão, o terceiro turno, e que as pessoas vão ser operadas. Até dou em primeira mão essa notícia. O Áureo Ludovico, esse brilhante cientista goiano, me disse o governador, já se ofereceu, vai fazer de cara 10 cirurgias no período noturno, de graça, para pessoas que têm obesidade mórbida, que precisa realizar essas cirurgias e não tem qualquer condição. Isso além daquele projeto que ele tem com o hoje vereador Jorge Cajuru, que garante uma cirurgia por semana. Quer dizer, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Totalmente. Então, veja são mais 10 cirurgias que ele vai fazer. Ele vai realizar agora de cara. E então, isso é o quê? Isso é quem conhece a realidade e está melhorando essa realidade. Ele está fazendo demagogia? Não. Ele está fazendo o bem. E quem faz o bem, ele é reconhecido. Então, eu aposto que o Zé Hélio vai ganhar a eleição no primeiro turno. À medida que as coisas se desenvolverem, ele vai conseguir esses índices e vai levar, porque ele é o melhor e porque ele sabe como realizar todas essas coisas que a população necessita. O senhor está fazendo aposta? Aposta de quê? Aquele champanhe, por exemplo? Pode ser? Vamos apostar, por exemplo, no churrasco. Aquele champanhe provocou muita polêmica e provocou desgaste para o senhor, né? O senhor, mas eu não me incomodo brindando com isso. a sua enteada, né, com champanhe, quanto custa? Dizem que é 5 mil?
No mercado custa 1.500, mas às vezes, né, para um adversário custa 5. Eu faria quantas vezes fosse necessário, porque a minha enteada é uma dessas figuras brilhantes, como Áureo Ludovico. Aos 17 anos de idade, passou mais de uma dezena de universidades federais no Brasil. E numa delas, uma das mais concorridas, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade do Fundão. Então, a minha alegria em homenagear a minha enteada, que para mim é minha filha, que eu a crio desde os 4 anos, eu faria. Sou procurador de justiça. Poderia ter dado um carro de presente para ela, não é verdade? Que custa mais caro, né? Mais caro. Mas resolvi fazer essas homenagens, como fiz para 2 outras sobrinhas médicas, que também no passado, eu era chefe do Ministério Público, depois o outro eu era secretário de Segurança Pública, também passaram e me alegraram profundamente. Pois é, mas esse gesto, o senhor não tem receio de que isso possa causar... Saindo às ruas, eu já fiz essa pergunta outro dia para o senhor, vou fazer de novo agora. Saindo às ruas, como é que o senhor sente a reação da população? Eu vou deixar o Paulinho responder, porque nós temos andado juntos. Diga lá, Paulinho. Eu sou suspeito para falar do senador Demóstenes, mas ontem mesmo ele fez o lançamento do livro lá em Hidrolândia, primeira cidade que ele visitou, onde nós recebemos lá na Câmara Municipal mais de 500 pessoas, e o Demóstenes assinou o livro para todas as pessoas que ali foram. A maioria delas esperaram o senador para tirar foto com ele. Nós temos andado em algumas cidades do estado, onde chega, a recepção é maravilhosa, porque as pessoas sabem que o Demóstenes foi um injustiçado do sistema. O Demóstenes demonstrou aí agora que não deve nada. Eu acho que o Demóstenes, eu posso estar enganado aqui, Demóstenes, que você foi a pessoa mais investigada do Brasil, deve ter investigado você, sua família, seus filhos, enfim. Então eu acho que as pessoas vão dar esse voto de confiança a você, pelo trabalho que você fez, pelas suas relatorias no Senado, por tudo aquilo que você representa. Eu acho que você fez um enfrentamento muito difícil lá em Brasília, e nós sabemos como que funciona o sistema hoje, mas eu estou muito feliz de poder andar com o Demóstenes, Paulo, porque onde você chega, a receptividade é muito grande. Senador, tratando, né, pelo Obrigado, último Paulo. cargo que o senhor ocupou... Tomara que seja uma premonição. Da última vez em que o senhor esteve no meu programa, depois muitas pessoas mandaram mensagens, né? Eu não tive como registrar porque vieram depois da sua participação. Muitas pessoas mandaram mensagens, e algumas delas ainda têm aquela visão de que o senhor é corrupto, que o senhor roubou o dinheiro, enfim, tudo isso que a gente vê num pacote muito grande de políticos que hoje estão na mira da Lava Jato e de outras operações. Como é que o senhor está fazendo? Alguém pergunta isso para o senhor? Como é que o senhor está fazendo para explicar que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, como dizia o filósofo Tim Maia? Pergunta e responde, porque afinal de contas eu jamais nem fui acusado disso. Ninguém me acusou de ter tomado dinheiro de Petrobras, de Eletrobras, de ponte, de hospital, de asfalto, nada. Fui acusado de ser amigo do Carlinhos Cachoeira, e era mesmo. E ainda é? Não, hoje nós demos um tempo, digamos assim, por quê? Porque eu já sei que o eleitor não quer que eu tenha essa amizade, então não vou ter. Por quê? Porque senão eu não vou ser eleito, eu preciso respeitar a vontade do eleitor. O senhor está priorizando então a eleição em função de uma amizade, é isso? Eu estou priorizando a vontade popular, não é verdade? O povo deseja que seja assim, as pesquisas não dizem isso? Você mesmo acabou de dizer que tem gente que acha que aconteceu isso. Tem gente que acha que se o senhor voltar para lá vai continuar tendo relação com o Cachoeira, vai beneficiá-lo, etc. Pois etc. mas eu também não fui acusado de beneficiar o Cachoeira. Na realidade, o que aconteceu foi uma quebra de decoro parlamentar por amizade. E aí foi feito um julgamento político. Todas as vitórias eu tive no Chile, todas. Inclusive a última, que é inédita. O Supremo decidiu que eu posso ser candidato contra uma decisão do Senado. Por quê? Porque o Senado errou. E aquela pretensão sua de ainda retomar o seu cargo, a sua cadeira no Senado, continua ou não? Eu acho que ficou afastada, né? A decisão, os ministros julgaram, a pedido da Procuradora-Geral da República, mais rapidamente esse processo. E ali, eles já disseram, nós não vamos fazer isso porque isso é uma questão interna corporis do Senado. Mas como o Senado errou,
então nós vamos dar o direito dele candidatar novamente. Agora, o justo seria voltar para o Senado. Mas, infelizmente, quem decide é o Supremo. Do Supremo não tem recurso para lugar nenhum. Tá bem. Felizmente ou infelizmente. Paulo Sérgio de Rezende, né, que é prefeito de Hidrolândia. Fala um pouquinho, nós temos apenas 3 minutos só no programa, passa rápido o tempo Muito aqui, rápido. como os senhores estão vendo, mas eu gostaria que o senhor falasse, a Hidrolândia que o senhor encontrou e a Hidrolândia de hoje, claro que o senhor vai dizer que o senhor já fez muita coisa e tal, mas a gente gostaria de saber, porque embora a Hidrolândia seja grudadinha praticamente aqui em Goiânia, a gente não tem muitas informações de lá. Como está a Hidrolândia hoje? Para pegar uma palavra que o senhor utilizou agora há pouco, qual é a realidade de Hidrolândia hoje? A realidade de Hidrolândia hoje é muito satisfatória. Não adianta eu voltar ao passado, como você mesmo disse, Paulo, porque o passado nós precisamos esquecer e olhar para frente. Hidrolândia hoje é uma cidade muito bem administrada, muito organizada. Hoje nós temos o aterro sanitário simplificado, que poucas cidades têm. Nós temos uma cidade que você não encontra nenhum buraco pelas ruas. Ah, é? Se você encontrar hoje, amanhã ele é tapado. Eu faço um desafio a qualquer cidadão. Igual a Goiânia? Aí eu não posso falar da administração do nosso amigo prefeito Iris Rezende. Nós estamos agora levando um polo industrial para a cidade, onde nós vamos atrair várias empresas. Nós levamos agora a Casa Martins, a Casas Bahia, estamos levando uma grande central de distribuição também, ali nas margens da BR-53. A cidade está se industrializando. O hospital com atendimento noturno, que nós somos testemunha agora exatamente, dessa prestação. Lá nós temos também um hospital com atendimento noturno. Estou terminando... Hospital Municipal. Hospital Municipal. Estou terminando também uma grande construção em parceria com o governo do estado de um hospital que eu acredito que até julho nós vamos inaugurar as 2 etapas, até porque o hospital de Hidrolândia, o prédio não pertence ao município, nós pagamos um aluguel de R$50 mil hoje, que onera muito os cofres públicos. Uma cidade que está caminhando a passos largos. Temos alguns problemas na área de segurança, problemas que nós temos tentado resolver. Agora nós criamos o banco de horas para a Polícia Civil e para a Polícia Militar, fazendo uma parceria com o Estado de Goiás também. A Prefeitura paga? A Prefeitura paga o banco de horas para os policiais. Inclusive eu quero aqui, ao vivo, dizer a você, Capitão Montalvão, o brilhante trabalho que você está fazendo aqui, junto com a sua equipe da Polícia Militar, da Polícia Civil. Então, uma cidade hoje que a gente tem alegria de viver, alegria de morar e alegria de falar que administra a cidade do Hidrolândia. E eu recebo com muita satisfação essa notícia de que lá tem um hospital municipal, coisa que Goiânia não tem, né? Não tem um estádio municipal, não tem um estádio, né, de futebol, não tem um hospital municipal, não tem um teatro municipal, enfim, que tristeza, né? Uma capital com mais de 1,5 milhão de habitantes. Senador, para a gente encerrar bem rapidinho, o senhor resumiria numa frase qual seria o mote da sua campanha, caso o senhor confirme a sua candidatura? Qual é o mote? O que o senhor vai dizer para o telespectador, que o senhor pode antecipar aqui agora numa frase? Humildade, trabalho, competência e fazer o que eu já fiz. Mais de 189 leis em favor do cidadão brasileiro. Tá bem, Demóstenes Torres, procurador licenciado no Ministério Público do Estado de Goiás, foi senador do ano de 2003 a 2012 e está aí querendo voltar para o Senado. Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo. Paulo. Uma boa noite. Boa noite. Obrigado também ao prefeito Paulo Sérgio de Rezende, prefeito da nossa Hidrolândia. A gente ainda vai lá na sua cidade para mostrar alguma coisa. Obrigado, prefeito. Boa noite. Boa noite. Vai ser um prazer receber você e toda a sua equipe lá em Hidrolândia. Muito bem. E no próximo bloco você vai conferir uma entrevista com o deputado federal Daniel Vilela, do PMDB, ou do MDB agora. Ele que é pré-candidato também ao governo do estado de Goiás. Fique ligado. Delícias Padaria Delivery. Encomendas 39,95-1010 e o WhatsApp 8294-1010. A Blind Lux traduz o sonho de morar bem em cada detalhe das persianas e cortinas que fabrica. Do rústico ao refinado, do básico ao sofisticado. A Blind Lux dá asas à sua imaginação para que você possa imprimir seu estilo em cada canto da sua casa ou escritório. Blind Lux, cores, formas e texturas únicas, criando uma atmosfera perfeita para os melhores momentos da sua vida.
A VPM é franqueada exclusiva da Blindex em Goiás. No Brasil e no mundo, Blindex é sinônimo de beleza, conforto, praticidade e segurança em vidros temperados. Toda a fabricação segue os rigorosos padrões e o controle de qualidade exigidos pela Blindex mundialmente. Um processo exclusivo e totalmente automatizado que garantiu à VPM a conquista da ISO 9001. Exija o selo vermelho e a marca de um legítimo Blindex cravados no seu vidro. Você merece. Delícias Padaria Delivery. Encomendas 39,95-1010 e o WhatsApp 8294-1010. Muito bem, estamos voltando ao programa de hoje, recebendo o deputado federal Daniel Vilela, que é do MDB, partido do qual ele é presidente estadual, e Daniel Vilela, que é também pré-candidato ao governo do estado nesse ano de 2018. Você pode mandar sua pergunta, nosso WhatsApp é 98200-3223, muita gente já mandando mensagens, mas eu quero começar, eu fazendo a primeira pergunta ao senhor, deputado. Sua candidatura, a quantas anda? Muito bem, muito otimismo. Temos dialogado aí com muitos partidos, com muitos líderes, com várias pessoas que estão convergindo aí no nosso pensamento de apresentar para os goianos nessa eleição um novo projeto para o nosso estado. Um projeto que possa ser alternativa a esse modelo que está aí há 20 anos e que se esgotou. Alternativa a uma política de retrocesso, de atraso, de pouco resultado na vida das pessoas. E eu estou bastante entusiasmado e tenho visto, Paulo, que não só dentro do campo político, mas principalmente da sociedade goiana, um desejo muito forte de renovação, de mudança das práticas políticas, de mudança das práticas administrativas. E é nesse sentido que nós estamos construindo esse nosso projeto. E o que é que o senhor quer dizer com mudar essa prática política? Porque o senhor fala, nós vamos mudar, porque está atrasada, porque é retrógrada, não sei o que, não sei o que. Eu já vi o senhor falar isso muitas vezes. Mas eu não vi ainda o senhor dizer, nós vamos mudar dessa forma. Qual é a forma que o senhor pretende mudar? Bem, Paulo, qual é, digamos, a principal bandeira que o senhor vai empunhar nessa candidatura? Bom, então vamos por parte, né? Dentro do só lembrando, me permita, só lembrando que o tempo é curto e passa rápido. Dentro do ponto de vista político, mudar a prática, por exemplo, do atual governador, que anuncia em cima de palanque de encontros de partidos a nomeação dos seus presidentes para ocupar as funções que deveriam ser ocupadas por quadros técnicos qualificados, por pessoas competentes, por quadros do próprio setor público que nunca tem oportunidade de ascender e chefiar as suas funções, por mudar as práticas administrativas, para não fazer como foi divulgado no dia de hoje, para faltar gasolina nas viaturas da Polícia Militar. Ou seja, nós queremos ter um Estado eficiente, um Estado que utilize as mais modernas ferramentas de gestão, que utilize a tecnologia, que possa pegar, como você aí agora, o seu celular, o cidadão, e conseguir agendar através do seu celular um exame, uma consulta, que possa ter os serviços públicos que são oferecidos dentro dos prédios públicos, dentro do seu próprio celular. É essa prática arejada, moderna, contemporânea, e que já acontece em outros estados e outros países, que nós queremos trazer aqui para Goiás. Tá bom, o senhor falou da modernidade, né, que e já não é tão nova, mas enfim, da necessidade de se ter isso aqui à mão o tempo todo e ouvir as pessoas. Porque o setor privado está assim, né, Paulo? Hoje ninguém vai mais, praticamente poucas pessoas vão no banco hoje. O banco está lá à disposição. É verdade. Mas as pessoas resolvem tudo, grande parte, através do celular. Só que a gente continua pagando a conta, né? E isso custa o desemprego, inclusive, dos bancários. Mas vamos lá. Aqui é o Sandro. Eu não vou votar em ninguém que esteja envolvido. O senhor quer ouvir as perguntas de telespectadores? Claro. O senhor disse que não tem restrição? Sem receio de nenhuma pergunta. Tá bom. Paulo. Ele disse que não vai votar em ninguém que esteja envolvido na Lava Jato. E ele acha que, pelo fato de o senhor ter sido citado, ele acha que não deve votar no senhor. Não é o meu caso. Como é que é o nome dele? Sandro. Sandro, eu não faço parte de nenhuma investigação da Lava Jato. Você pode procurar, inclusive, nos sites aí dos tribunais de justiça, você não vai encontrar nenhum processo meu que trate de Lava Jato. O senhor tem, de qualquer forma, uma citação por um executivo da Odebrecht, né? Um inquérito que trata sobre uma situação eleitoral. Isso, e ele vai prestar um depoimento agora, futuramente. Ele já fez o depoimento. Vai ter uma nova oitiva. O delator que me citou já fez o depoimento. E a melhor prova que eu tenho é exatamente a própria delação dele, onde ele diz que não me conhece,
que nunca esteve comigo, que não sabe se esse supostamente recurso teria chegado a mim, não sabe quando, nem sabe onde. Mas é algo muito nebuloso que surgiu. Mas, enfim, quem está na vida política tem que estar preparado para qualquer tipo de enfrentamento, porque as pessoas, pelos seus mais diversos interesses, acabam fazendo esse tipo de situação, de constrangimento, principalmente adversários políticos. O próprio ministro Toffoli, que é quem cuida desse inquérito, ele deixou bem claro, num despacho recente, mostrando que é preciso acabar definitivamente. Se não encontrar provas, é preciso dar solução nisso. Então, o que vai acontecer? A PGR, o próprio ministro, vai saber aquilo que eu já sei há muito tempo, que não houve nada que pudesse macular a minha imagem ou a nossa campanha passada. Tá bem, mas como o senhor próprio disse, a palavra que o senhor usou, está tudo muito nebuloso. E essa situação nebulosa... As razões que foram citadas do meu nome. Isso. Se o próprio delator disse que não me conhece, que nunca esteve comigo, que não sabe se o recurso que teoricamente teria sido enviado para a campanha chegou, não sabe onde, não sabe data, é nebuloso no sentido de qual é a razão do meu nome ter sido citado. Pois é, mas o seu nome foi citado e ainda não foi arquivado, como o senhor próprio disse, ainda está lá, né? Para todos os efeitos ainda existe aquela investigação sobre isso. Uma definição disso. Pois é, isso o senhor acha que pode atrapalhar a sua campanha? Se o senhor chegar lá na frente, isso não pode ser utilizado durante a campanha? Eu acho que as pessoas podem fazer uso disso, obviamente, e tem todo tipo de adversário político. Agora, a escolha dos goianos se dará em razão de um futuro, em razão de um projeto para o nosso Estado, de um conceito de campanha. E é isso que nós estamos preparados. Agora, tenho certeza também que essa situação será solucionada antes das eleições. Tá bem, vamos a Anápolis. Telespectador de Anápolis participando é o Átila. Pergunte a Daniel se mudar a prática política e governar e olhar para Anápolis, já que a cidade sente que Maguito, seu pai, teria governado de costas para Anápolis, teria sucateado inclusive o Daia. Bom, isso do não é verdade. Eu estive inclusive na sexta-feira em Anápolis, numa reunião muito produtiva com a CIA, Associação Comercial e Industrial de Anápolis. Estive em vários veículos de comunicação, visita a entidades, visita a empresários, uma receptividade muito positiva, todos acreditando nesse novo momento. Conheci um projeto lá para tornar Anápolis uma cidade polo na indústria da defesa, utilizando a base aérea que se encontra na cidade de Anápolis. Então nós vamos levar projetos audaciosos para fazer com que Anápolis continue sendo um polo de desenvolvimento, um polo industrial, um polo universitário e mais, fazendo com que a indústria em Anápolis possa ser efetivamente uma indústria 4.0, uma indústria mais moderna e mais qualificada que nós temos no Estado. Tá bem. Só lembrando, é a primeira vez que o senhor participa do programa, o programa tem um tempo curto, tá? Então eu gostaria muito de atender, que não para aqui de chegar a mensagem, mas eu quero atender também, colocar na nossa conversa também, né? Ele que sempre participa do nosso programa, nosso colaborador, Custódio Ricardo. Boa noite, Custódio. Boa noite, Paulo Berings. Boa noite, telespectador. Boa noite, Daniel Elias Carvalho Vilela, 34 anos, casado com a dona Lara Alves Costa, foi eleito vereador em 2008, 2010 deputado estadual e agora eleito deputado federal em 2014 com mais de 179 mil votos. O que mudou daquele garoto que acompanhava o pai nos comitês mirins do MDB e hoje candidato a governador? Por que o senhor quer ser governador de Goiás? Bem, Custódio, na essência eu sou aquele mesmo garoto bem intencionado, disposto a cumprir com as minhas obrigações, com as minhas missões. O que mudou foi a bagagem administrativa, política, experiência de relacionamentos, tanto na Assembleia, na Câmara e em Brasília, no Congresso Nacional, que permitiu com que eu me colocasse hoje numa condição de poder liderar um novo projeto para o nosso Estado, que possa trazer para Goiás e para o setor público goiano novas pessoas, novas ideias, critérios objetivos de qualificação para a ocupação dos cargos públicos, né? Programas que sejam modernos, que sejam efetivamente transformadores na vida das pessoas. Na área da segurança pública, cujo Goiás hoje se torna referência negativa no país, na área da saúde, na área da educação, que espero num outro momento, com mais tempo, poder objetivar aqui em outra oportunidade. O tempo é bom, é muito mais do que o senhor vai ter no horário político, né? Mas já se foram, só para ter uma ideia, 12 minutos, quase metade do programa já foi embora.
Quer complementar rapidinho? Aí você vai promover alguns debates, alguns outros programas. Mas nesse sentido, momento, né? a gente tem esse espaço aqui, a gente tem que saber usar. Daniel, você de Jataí, o berço agrícola do país, que é o Sudoeste, está em crise. Seu pai, quando foi governador, viabilizou a instalação da Perdigão em Goiás. Agora, dia 14 de maio, a Perdigão praticamente fecha, da férias coletiva a todos os funcionários relativo a abates. Quer dizer, além da crise de impostos, tem também os produtores que ficam aí a ver navio com seus franguinhos lá, sem poder vendê-los. O que fazer? Bom, Custódio, o agronegócio goiano é muito forte e não depende única e exclusivamente da BR Foods. Agora, é lamentável porque é uma situação não ocasionada pelo setor público, ocasionada por uma série de circunstâncias da gestão da empresa, né, por uma divisão dos seus acionistas, pela aquela operação carne fraca que teve. Sem dúvida nenhuma, impactante para a nossa região e para o setor, que é o setor mais pujante da economia nacional. E que nós temos que fazer com que seja novamente uma das bandeiras principais do poder público aqui. Porque hoje nós não temos logística para escoamento da nossa produção, nós não temos estímulo, incentivo para aumento da produção. Então a gente precisa também fazer, por exemplo, no mínimo, com que nós tenhamos novamente uma Secretaria do Agronegócio, que hoje nem secretaria tem daquela que é a economia principal do nosso setor. Então, nós também vamos buscar aí apresentar projetos inovadores e avançar em relação às necessidades do setor aqui em Goiás. Deputado, vamos fazer um ping-pong? Embora sejam assuntos que eu tenho certeza que o senhor gostaria de explicar melhor, mas para a gente não perder a oportunidade, né, de ouvir o senhor aqui sobre esses assuntos. União das oposições, fala-se muito sobre isso. União das oposições significaria o quê? O senhor se unir a Ronaldo Caiado. Isso vai acontecer? Não, essa possibilidade a princípio não existe. Se amanhã o senador não for candidato e entender que deva nos apoiar, essa união poderá acontecer. Mas a candidatura do PMDB está definida, consolidada, é uma construção de um projeto, não é uma construção, não é um interesse político, e por isso nós seguiremos aí firme no intuito de apresentar um projeto para Goiás. O senhor só aceitaria o apoio de Caiado, mas não daria o apoio a ele? Não, eu entendo que... Nem no segundo turno? Eu não estou dizendo isso. No segundo turno, nós estaremos no segundo turno e com todas as condições de ganhar as eleições. Então, eu não trabalho com essa hipótese, mas entendo que nós temos a legitimidade da oposição em Goiás, estamos há 20 anos na oposição, o senador esteve do lado de lá durante 16 anos. Só não foi candidato a senador lá porque o governador não aceitou. Então, entendo que, nesse momento, a legitimidade da oposição e da candidatura é nossa e, por isso, gostaríamos de ter o apoio dele. Tá bem. Há pessoas que pensam diferente do senhor, tanto pensam diferente que até saíram do partido. Estou me referindo a Zé Nelto, que é deputado estadual e que falou com a nossa equipe e deu essas declarações. Vamos ver. Tem uma dissidência muito forte dentro do MDB que não confia e não acredita da candidatura de Daniel Vilela. Até porque hoje ele está muito ligado a Marconi Perillo. A candidatura dele hoje não pertence mais ao MDB, não. Pertence a um grupo do MDB. 80% do MDB, eu posso afirmar, no interior do estado de Goiás, eles já estão na pré-campanha de Ronaldo Caiado. Como é que o senhor recebe isso? Bom, engraçado que eu não vi esses 80% no ato de manifestação de apoio deles. Eu vi lá 5 prefeitos, não vi os outros 30 do partido, não vi um auditório cheio, não vejo dessa forma. Agora, quem tem relação com o governador Marconi e ficou exposto para todos nós é o deputado Zé Nelto, que costuma tomar vinho, como o próprio governador disse lá na Assembleia, em uma das suas participações lá. Então, eu nunca tomei vinho com o governador, não tenho essa relação. Estou há 20 anos, nunca pus o pé no palácio, não tenho uma relação pessoal com o governador e defendo a oposição e um projeto alternativo. Não faço política verborrágica de ataque pessoal, como inclusive o deputado Zé Nelto é característico disso. Faça uma oposição inteligente, daquilo que os goianos querem, algo que seja concreto, que seja uma transformação na vida das pessoas, que leve eficiência para o setor público. Esse tipo de política atrasada, de ficar apenas criticando, atacando, difamando as pessoas, isso é coisa do passado, isso não leva a lugar nenhum e, infelizmente, o deputado Zé Nelto vai perceber isso nessa eleição. Num eventual segundo turno, que vá para esse segundo turno, digamos, Caiado e Zé Nelto, o senhor apoiaria quem?
Como? Num eventual segundo turno que o senhor fique de fora. Vamos falar de hipóteses. Não, mas eu não Que o senhor fique trabalho de com fora. essa hipótese, Paulo. Eu Não? tenho convicção de que eu estarei Por que no segundo dizem? turno. Porque dizem que se houver um segundo turno em que o senhor não vá para esse segundo turno, o senhor apoiaria o candidato de Marconi. Não, existe essa possibilidade? Não existe. Eu tenho coerência. Aliás, são duas possibilidades, né? De o senhor ficar fora e de o senhor apoiar a candidatura de Zé Eu tenho Hélito. coerência da oposição, Paulo. Diferentemente deles, que ficaram lá 16 anos, diferentemente daqueles que tomam vinho de madrugada com o governador, eu não faço isso. Eu tenho coerência. Se eu hoje estou, depois de disputar 3 eleições apenas, com 34 anos, sendo pré-candidato a governador, é porque algo diferente desses que estão aí há muito tempo, que estão aí há mais de 30 anos ocupando cargos públicos e pouco fizeram para o Estado, eu acho que eu tenho uma condição de ganhar as eleições, de chegar ao segundo turno, exatamente pela minha coerência, pela minha condução de uma política inteligente e de uma política moderna. Nem que se seu pai pedir, o senhor não apoiaria um candidato? Eu sei que ele também só chegou aonde chegou exatamente pela coerência dele. Ninguém mais nesse partido foi leal a esse partido, foi leal ao Íris, do que o meu pai, né, que era governador, entendeu que naquele momento imaginava que a candidatura do governador Íris era melhor, foi leal, sempre esteve leal. Nós nunca participamos desse governo, nós nunca estivemos do lado de lá. O que me deixa assim preocupado é essa mudança do deputado Zé Nélton, né, de aderir a uma campanha de alguém que estava lá até poucos dias, que ficou 16 anos, e a prova viva disso é o próprio governador Zé Hélito. Eu quero saber, inclusive, essa negação por parte do senador de que não esteve lá durante 16 anos. Senador, só para ficar claro, o senhor se refere? Ao senador Ronaldo Caiado. O Sim. senador indicou o atual governador. Era seu advogado, ninguém o conhecia politicamente. E ele negou isso dias atrás, foi uma o governador. surpresa quando anunciou o candidato a vice do governador Marconi, indicado pelo senador Ronaldo Caiado. Então não pode negar isso. A história está aí, a memória existe, para não deixar com que as pessoas esqueçam. Deputado, vamos lá, vamos correr, que já são 7h09, a gente tem mais 10 minutinhos, que é um baita de um tempo, mas se a gente não usar, eu não vou fazer as perguntas dos telespectadores e eles vão brigar comigo depois, e não vou fazer as minhas também. Caiado e o senhor representam nesse momento as duas pré-candidaturas da oposição. Caiado fez festa o tempo todo quando ele recebeu o apoio de partidos, ainda que sejam partidos menores, mas ele conseguiu agregar junto a ele uma dezena de partidos. Quantos partidos o senhor conseguiu? Bom, Paulo, primeiro é preciso levar em consideração quem de fato está lá do lado dele, né? Porque anuncia muito, coloca o nome de alguns partidos que não fazem parte dessa aliança. Segundo, que eu não quero fazer essa política de balcão de negócio, de sentar com partidos que de ideologia não existe nada e que existem alguns interesses individuais dos seus líderes. Não tem tempo de televisão, não tem candidatos a deputados estaduais, federais. Então eu tento construir uma aliança que é fundamentada num projeto para Goiás. Tenho aí conversado muito e com a possibilidade real de estar aliado com o PRTB, tenho conversado muito com a possibilidade real de aliança com o PRP, tenho conversado bastante com a Rede, tenho conversado com o PCdoB, tenho conversado com o PP, tenho conversado com o PSD. Agora, e o PT? As decisões desses partidos o PT também? Tenho conversado, mas não tenho avançado. Hoje eu diria que é uma possibilidade remota de aliança com o PT. Mas então são partidos que têm relevância e que querem fazer parte de um projeto novo para Goiás. Que não estão aí tomando decisão de acordo com os interesses de um ou de outro do partido, principalmente dos líderes. Se o senhor fazer uma aliança com o PRP, o senhor vai ter que admitir ali na sua chapa majoritária a presença de Jorge Cajuru como candidato ao Senado. O senhor quer o Cajuru na sua chapa? A nossa chapa, ela está em construção. Nós vamos estar dialogando com todos os partidos e essa decisão será tomada de comum acordo, de uma forma que contemple a todos nos seus interesses, nos seus objetivos. Eu tenho conversado constantemente com o presidente do PRP, o Jorcelino Braga, e tenho conversado também com o vereador Cajuru, que, querendo ou não, é uma figura de relevância hoje no cenário político do Estado. Por que, querendo ou não, o senhor não quer? Não, eu não estou dizendo, é porque ficam colocando... O senhor gostaria colocando... que ele fizesse parte da chapa, o senhor pessoalmente? Não, eu não tenho dificuldade nenhuma com o Cajuru, pelo contrário, tenho uma boa relação com ele, acho que desempenha um papel importante no cenário político, mas eu não posso, nesse momento, antecipar uma decisão como essa. Por essa razão é que ainda a gente não chegou a uma situação definitiva. O senhor tem o partido nas mãos, o senhor manda no partido, o senhor teria essa consciência ou não? Não, Paulo, as pessoas, inclusive,
talvez porque não vivem em partidos orgânicos, em partidos com a capilaridade do PMDB, vivem só em partidos de comissão provisória, não conhecem o partido. Esse partido ele é conquistado. Ninguém é dono do MDB. Eu disputei uma eleição dentro do partido para me tornar presidente, ninguém me deu isso não. Eu fui escolhido por mais de 70% do meu partido. Então, qualquer decisão para se tomar dentro de um partido como o MDB é de forma construída, não é de forma imposta. Então eu procuro conquistar, atender e mostrar as condições do nosso partido e da nossa candidatura. O que é que o senhor pretende fazer, se é que já não fez? Estava previsto para hoje a reunião para decidir o futuro daqueles 5 prefeitos dissidentes, né? Prefeito de Formosa, Catalão, etc. O que é que ficou resolvido? Bom, essa é uma decisão da Comissão de Ética. Eu, como presidente, inclusive, não posso nem me manifestar. Filiados do partido apresentaram um pedido de expulsão, um pedido de intervenção, um pedido de afastamento cautelar, a Comissão Executiva ela apenas recebe isso. Quem toma todas as decisões, abre a possibilidade de defesa, de ampla defesa, isso é a Comissão de Ética. O senhor não interfere? O fará. Não, o senhor não interfere? Não voto, não tenho nenhuma decisão. Não votar é uma coisa, mas orientar é outra. O senhor nem orienta também? Não, a Comissão de Ética ela é eleita lá junto com o diretório. O que é que ficou, lá atrás. O que é que ficou decidido? A reunião seria hoje? Foram recebidos. Todos atendem aí a admissibilidade do processo e já imediatamente encaminhamos para o Conselho de Ética. Agora, o debate, a decisão, inclusive a definição acontece lá. A executiva nem vota, nem participa. Quando é que sairá essa decisão? Mas não sei, existem os prazos estatutários, né, que precisam ser obedecidos. A Divina de Rio Verde assistindo o programa e diz o seguinte: Daniel Vilela tem sangue novo, tomara que não seja carreirista, porque precisamos de políticos que tenham compromisso com o povo. E parabenizo o senhor, parabenizo o programa também. Agradeço, Divina. Vamos ouvir o outro lado, dentro do MDB, Wagner Siqueira, deputado estadual, tem esse posicionamento. Nosso pré-candidato Daniel Vilela, ele tem demonstrado ao longo dos últimos anos a sua capacidade de aglomerar, de convergir para governar Goiás. Sem dúvida nenhuma, ele tem a capacidade, ele tem o preparo, ele apresenta já um índice eleitoral fantástico, com uma maior possibilidade de crescimento. Então eu tenho muita convicção que ele é a melhor alternativa que nós temos para Goiás. Bem, eu gostaria de saber do senhor, o senhor disse que tem quantos por cento do PMDB junto do senhor? Que percentual? Eu falei que eu fui eleito com mais de 70%. Sim, no diretório. Mas Zé Nelto falou que 80% do PMDB estaria com o Ronaldo Caiado. O senhor calcula que seria quanto? Isso não tem como saber, Paulo. Só sabe numa convenção. Só né? lá na frente. O que eu disse é que eu não vi esses 80% se manifestar. Estiveram, inclusive, fizeram até um ato público de apoio ao senador. Dos 35 prefeitos, tinham 5 lá. 30 não estiveram presentes. Aliás, nesse mesmo ato público que fizeram de manifestação de apoio ao senador, o senador Caiado, ele pegou o microfone, fez um discurso e disse que oferecia a vaga de vice e também a vaga de senador para o PMDB. Eu fiz um comentário na época que eu disse o seguinte: eu interpretei aquilo como Caiado tivesse, como se diz, Custódio até estava naquele dia, né, Custódio? Fazendo um favor? Não, ele meteu o pé na jaca. Como é que o senhor entendeu aquilo? Não, eu sinceramente... Foi um desaforo ou não? Eu acho que não é uma estratégia inteligente você querer ter um apoio de um partido fomentando a divisão, fomentando atos como aquele, precipitados, tão distante de um momento de convenção. Então, no mínimo, é uma falta de estratégia política, uma estratégia equivocada. Eu não faria isso se eu tivesse o interesse de ter um apoio do Democratas, por exemplo, estaria estimulando divisão dentro do partido dele. Daniel, o presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, disse que eventualmente torce por uma candidatura sua ao governo de Goiás. Você está negociando ou articulando com o PP nacional ou com o PP estadual, com o Baldito também, que sinalizou que poderia te apoiar, mas disse que continua na base do governador Marconi? Bom, eu tenho conversado com todos. Tenho conversado com o presidente nacional, que eu tenho uma relação próxima lá em Brasília, o senador Ciro Nogueira, e tenho conversado aqui com a base, com os deputados, meus colegas, Sandes, Balestra, com o próprio Baldi, com o Euler, que foi para lá, com os prefeitos. Eu procuro construir. Essa é a diferença, Custódio. Eu não quero impor nada, eu quero construir, eu quero convencer as pessoas que estejamos juntos por um projeto para Goiás. Eu acho que para encerrar, acredito que não vai dar tempo depois de fazer mais perguntas, mas apoios.
Apoio de Temer é bom? O senhor andou livrando o Temer ali na Comissão de Constituição e Justiça. Tem um telespectador, o Geraldo, até falando sobre isso nas votações na Câmara. O senhor acha que o apoio de Íris também é bom? O senhor busca o apoio deles? Sem dúvida. O Íris é o nosso maior líder, nosso grande Essa pergunta é do Coronel Fernandes. Com muita bagagem e todo jovem tem as suas vantagens de ser jovem, mas precisa sempre estar amparados pelas boas experiências. E o Íris é, sem dúvida nenhuma, a melhor experiência política desse Estado. Mas o senhor declarou, quando o senhor foi eleito presidente do partido, que ele era a página virada. Não, nunca disse isso. Isso não é verdade. O que eu disse foi sobre um movimento que estavam tentando fazer. O prefeito Íris é motivo de orgulho para mim, tenho uma relação com ele excepcional, procuro ajudá-lo lá em Brasília e terei muito orgulho se tiver a oportunidade de ser governador e de ter as suas orientações. O presidente Michel Temer tem os seus problemas políticos, mas está fazendo com que o país saia da sua mais grave recessão econômica e coloque aí o país numa rota de crescimento. Só sim ou não, que não vai dar tempo de o senhor dizer mais do que isso. O senhor fechou com Íris, com Dona Íris, para apoiar a candidatura dela em Aparecida, em troca do apoio? Não existe troca de apoio, mas nós temos aí, sem dúvida nenhuma, a intenção de ajudá-la para que ela possa ganhar as eleições, assim como os demais candidatos a deputado federal. Então a resposta é sim. Vamos embora, Custódio? Bora, chegou. Obrigado, Daniel, por ter vindo. Um abraço a todos. Boa noite. É isso. Boa noite, Custódio. Boa noite, deputado. Boa noite, obrigado Paulo, por ter vindo. obrigado. Obrigado a você pela companhia. A gente volta amanhã. Um abraço. Delícias Padaria Delivery. Encomendas 39,95-1010 e o WhatsApp 8294-1010. A Blind Lux traduz o sonho de morar bem em cada detalhe das persianas e cortinas que fabrica. Do rústico ao refinado, do básico ao sofisticado. A Blind Lux dá asas à sua imaginação para que você possa imprimir seu estilo em cada canto da sua casa ou escritório. Blind Lux, cores, formas e texturas únicas, criando uma atmosfera perfeita para os melhores momentos da sua vida. A BPM é franqueada exclusiva da Blindex em Goiás. No Brasil e no mundo, Blindex é sinônimo de beleza, conforto, praticidade e segurança em vidros temperados. Toda a fabricação segue os rigorosos padrões e o controle de qualidade exigidos pela Blindex mundialmente. Um processo exclusivo e totalmente automatizado que garantiu à BPM a conquista da ISO 9001. Exija o selo vermelho e a marca de um legítimo Blindex gravados no seu vidro. Você merece. Delícias Padaria Delivery. Encomendas 39,95-1010 e o WhatsApp 8294-1010. Programa Paulo Berengues.